Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Esse é um vídeo não menos importante que os outros, mas um vídeo muito especial para mim, porque eu nunca pensei, nessa minha jornada, que uma grande dor minha poderia servir de testemunho para ajudar outras pessoas. Então, eu oro para que esse vídeo chegue em todas as pessoas que, assim como eu, nos últimos anos têm enfrentado uma batalha com a comida. Eu não tô aqui para te contar algo milagroso que revolucionou a minha vida, mas eu tô aqui para te contar como a presença de Deus cura aquilo que precisa ser curado. Aquilo que a gente nem imaginava que precisava ser curado, é curado com a presença de Deus e a busca por Ele. Bom, eu quero te contar, começando esse testemunho, que foi uma grande luta estar aqui. Quando a gente decide gravar um vídeo, fazer algo para levantar o nome de Deus, existem muitas batalhas. Então orem por mim semanalmente para que eu consiga, estar sempre aqui gravando esses vídeos. Eu vou te contar um pouco da minha história, da minha relação com a comida e por que o nome desse vídeo se chama Porque a comida pode estar te afastando da presença de Deus. Eu sempre tive, desde que me lembre por gente, de ser um ser humaninho, uma batalha com a comida. Na minha adolescência, o processo era inverso. Eu comia e não engordava. Me chamavam de Olivia Palito. Naquela época, o bullying era diferente. Depois, eu comecei a trabalhar, a vida adulta chegou. E eu posso definir que comi as minhas emoções durante todo esse processo. Me lembro de muitos anos isso ser uma grande luta. Sempre comi muito. Até o saudável eu comia muito. Busquei em muitas fontes entender de onde esse lugar vinha, mas de fato era uma busca da minha mente, do meu corpo, mas eu nunca havia buscado no meu espírito esse entendimento e essa cura. E é isso que eu quero compartilhar com vocês e te dizer que pode ser exatamente por isso que a comida é algo que diariamente te causa culpa, te causa desânimo, a tua autoestima, o teu processo contigo mesmo, Eu sou uma pessoa intensa em tudo que faço. Então, quando eu ia comer, comia muito. Eu tinha um paladar muito infantil, de comer, eu adoro pãozinho, sabe, pãozinho quentinho, assim, com manteiga, café de mãe, sabe, café de vó. Pra mim, comida era sinônimo de celebrar. E eu ainda acredito nisso, de uma forma equilibrada. Mas eu fui percebendo, ao longo de todas as tentativas que eu fiz nos últimos anos, que essa busca por colocar a comida em todos os lugares de recompensa, de fato era algo que eu precisava curar. Eu já fiz cirurgia plástica, gente, há 9 anos atrás. Eu já tomei todos os remédios que vocês podem imaginar. Eu já fiz todas as dietas possíveis. Eu já fui pelos caminhos rápidos, todos que vocês podem imaginar. Todos mesmo. Deu certo por um período, mas nunca me curou no lugar que precisava ser curado. Até que essa minha caminhada com Deus começou a me mostrar há bastante tempo, há um ano, assim, eu sinto que Deus vem me chamando a olhar para esse lugar, vem me convidando a olhar para esse lugar. E através de pedidos, desses movimentos de jejum, Deus foi falando comigo nesse lugar. O primeiro jejum que Deus pediu para eu fazer foi um jejum de 30 dias, em 2024, sem álcool, sem açúcar, sem glúten e sem carboidrato à noite. Gente, era algo... Por isso que eu falo que a gente vai evoluindo no espírito e isso é tão lindo, quando a gente vai percebendo que só Deus pode nos capacitar. Pensar nisso pra mim era desesperador. Era assim, não tem como, não vou conseguir. Mas eu sempre fui intensa em tudo que fiz. Eu comecei a entender, nessa intimidade, quanto mais a gente vai caminhando com Deus, a gente vai realmente entendendo quando Ele quer que a gente faça algo. E aí a gente já não consegue mais renunciar, porque a gente aprendeu quando é Deus falando. Só que isso é uma caminhada de muita maturidade e presença e busca da presença de Deus mesmo. Então, naquele momento, eu jejuei esses 30 dias e foi muito sobrenatural, assim, não foi a minha primeira experiência com Deus, mas foi a minha primeira experiência com Deus em relação à comida. Enquanto eu nunca havia conseguido, em nada que eu busquei, ser tão forte e resiliente como eu havia conseguido naqueles 30 dias com Deus. Porque quando Deus nos chama para algo, Ele também nos convence e Ele também nos capacita.
Nós só precisamos ser obedientes e estar dispostos. Naquele dia que eu entreguei esse jejum, eu lembro de ter dito: Senhor, eu não faço a menor ideia do porquê o Senhor quer fazer isso. E eu tenho certeza que pela minha carne, pela minha capacidade, eu não tenho essa capacidade. Então eu sei que o Senhor vai precisar me capacitar, o Senhor vai ter que me ajudar. Se tu quer realmente que eu faça isso, eu conto contigo, porque eu sozinha não vou conseguir. E é tão lindo quando a gente se desarma e a gente entrega toda a capacidade de força e de resolução de alguma coisa para Deus. Foi isso que eu fiz naquele momento. E, gente, eu consegui aqueles 30 dias. E quando acabou aqueles 30 dias, assim, eu tinha tido experiências tão legais, assim. Eu gosto de falar legais porque muitas vezes a gente acha que viver com Deus é uma coisa pesada. E, de fato, às vezes é muito profundo, pede muitas renúncias. Mas, gente, Deus é muito legal quando Ele também consegue nos mostrar que quando a gente entrega pra Ele, a gente para de lutar na força do nosso braço, tudo com Ele é possível. Então naquele momento já tinha sido muito profundo, mas eu ainda vivia ali tentando, achando que de algumas outras formas, em caminhos mais fáceis, eu conseguiria atingir os meus objetivos físicos e estéticos. Com todas as renúncias e todos os processos que eu fui vivendo, Deus foi quebrando muito a minha vaidade, o meu ego. E Deus foi me mostrando que eu não sou o corpo que eu vejo no espelho. Eu não sou a roupa que eu uso, eu não sou a minha conta bancária, eu não sou nada disso. E Deus precisava mudar e renovar a minha identidade. Deus precisava me entregar uma nova identidade. Sabe quando a gente vai fazer uma nova identidade física? Eu senti que era isso que Deus estava fazendo comigo. Então esse processo não foi um processo apenas da comida, mas eu sentia que em todas as coisas que Deus estava movendo, a comida era a fuga. Então, eu tive que fazer muitas renúncias nesse meu processo com Deus, assim, né? A gente mudou tudo na nossa vida. Eu encerrei uma empresa, eu fiquei sem o trabalho, eu tive dificuldades financeiras, a gente trocou de cidade, muitos processos. E em todos esses processos, a fuga era a comida. A comida era o meu conforto. Então eu comecei a entender porque Deus começou a me mostrar que a comida, a forma como eu alimentava a minha parte física era para alimentar a minha parte emocional. Eu estava alimentando a minha parte emocional, eu não estava alimentando a minha parte física. Porque eu comecei a me dar conta que para alimentar a parte física, a gente não precisa de todas essas coisas. Comecei a entender que Deus mesmo criou alimentos muito que vêm da terra, né? E por que a gente come tanto outras coisas? Por que a gente virou uma neurose? Eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Gente, vocês realmente acham que a gente vai passar mal se a gente não comer de 3 em 3 horas? Que a gente não tem estoque suficiente? Que a gente precisa de tudo isso que a gente come, que a gente consome? Com certeza a gente não precisa, a gente tem bastante estoque. Então, se tu tá aí, né, Deus tá te convidando para fazer um jejum e tu tem medo de passar mal, gente, entrega na mão de Deus. Porque se Deus tá te chamando, Ele vai te capacitar e Ele quer te mostrar algo nesse lugar. Então eu fui entendendo, enquanto Deus ia curando a minha identidade e curando a minha vaidade, para que vocês entendem que se Deus tivesse me ajudado, atendido todas as minhas orações, de ai, Senhor, eu quero ser mais magro, eu quero emagrecer, eu não consigo, Ele teria fortalecido a minha vaidade. Porque hoje a minha busca por essa cura com relação com a comida em nada tem a ver com o que parece no espelho. Se eu quero ficar mais magra, quero. Eu adoro o processo da autoestima, de malhar, de ver o resultado, de ter mais disposição para brincar com meu filho, de acordar bem, de dormir melhor, de ser saudável. Isso é visceral para mim, sabe? Me pega muito. Eu quero muito ser uma pessoa extremamente saudável, que tem disposição, que dorme bem, que não vai se render para as armadilhas desse mundo, sabe? Que te ensina que tu tem que comer, que tu tem que gastar. Eu fui entendendo também que comer saudável em nada tem a ver com todas essas coisas que a gente cria sobre dinheiro. Então, esse foi sendo um pouco do meu processo, enquanto Deus trabalhava em mim, todas essas renúncias, mudanças, dessa nova identidade que Ele estava me dando de filha, Ele foi me mostrando que todas as minhas fugas me levavam para a comida. Todas as minhas fugas me levavam para a comida. E depois que Ele fez todo esse processo de mudança, eu senti que Ele me chamou para um novo tempo com Ele para olhar a comida. Quando foi encerrando o ano, eu vi uma palavra assim que pegou muito meu coração, que 2025 seria o ano da decisão. E aquilo gritou no meu coração. Sempre que Deus quer falar com a gente, Ele vai colocando algumas coisas que para algumas pessoas passaram batido. 3 pessoas estavam comigo no dia que eu vi essa palavra e nenhuma delas pegou, mas em mim pegou.
E Deus começou a trabalhar o que é que tu decide de fato deixar pra trás, pra parar de levar isso pra frente com culpa, com medo, com o que é que de fato precisa mudar para que essa nova identidade de filha seja de verdade, saia do papel. E aí eu fui entendendo que o processo com a comida é algo que tá gritando pra mim nesse momento. Não à toa, Deus pediu então para eu renunciar durante 40 dias o meu Instagram, que é outra coisa que nos distrai, nos afasta da presença de Deus. E junto com esse processo todo, né, que eu contei nos outros vídeos, renunciei às parcerias, fiquei longe das redes sociais, renunciar também açúcar, álcool e glúten. Gente, é tão lindo quando a gente começa a perceber que essas distrações do mundo de fato nos afastam da presença de Deus. Porque como eu já não tinha as redes sociais durante esses 40 dias, que foi agora em março, né, depois do período do carnaval. Não podia mais depositar toda a minha emoção em comer. O que eu vou comer na próxima refeição? Porque a gente é assim, né? O que a gente vai comer na próxima refeição? O que a gente vai fazer? O dia de ir no mercado, o dia de fazer isso. Já vai dormir pensando no café da manhã. Então assim a gente vai ocupando os espaços da nossa mente com essas programações com comida. E eu fui entendendo que quando Deus tirou isso de mim nesses 40 dias, existia um espaço ali que Ele queria que eu estivesse presente com Ele. E aí foi nesse momento que Deus começou a falar comigo, me responder coisas, me entregar projetos, me entregar visões de futuro da minha vida. E no meio desses 40 dias, Deus começou a colocar no desejo do meu coração de jejuar 3 dias sem comer. E aí, nesse momento, a gente vê que a gente está crescendo espiritualmente, que Deus está confiando que a gente está indo. Porque se lá atrás, jejuar 30 dias sem essas coisas parecia um bicho de 7 cabeças, jejuar 40 dias sem essas coisas, mais as redes sociais, e agora ele estava me pedindo para fazer 3 dias sem comer, é porque ele estava acreditando que eu era capaz, que ele me capacitaria. Como que isso aconteceu, né? Muitas vezes vocês têm essa questão, tá, mas como Deus fala? Gente, comecei a ler palavras que falavam dos 3 dias. Eu comecei a encontrar pessoas que me falavam, o fulano jejuou 3 dias. Eu encontrei na fila do café da manhã, num hotel, um menino que falou, jejuei 3 dias. E aí aquilo começou, a gente começa a entender, tá, Deus tá querendo algo comigo nesse lugar. Então, numa quinta-feira, eu fui, encontrei uma pessoa, ela me falou sobre uma experiência de outra pessoa de 3 dias, eu falei, ok, vou fazer. Na sexta-feira, 9 da noite, parei de comer, para voltar a comer na segunda-feira, às 9 da noite. Gente, toda vez que a gente decide fazer um jejum, o inimigo vai tentar te paralisar. Toda vez que você vai fazer algo para Deus, toda vez que Deus te chama para fazer algo, o inimigo vai te paralisar. E lembre, o diabo trabalha para Deus. Então, se isso acontece, Deus também permite que o diabo nos teste, tá? Então, porque Deus também vai trabalhando, né, essas coisas, a nossa resiliência, a nossa força, a nossa determinação através dessas tentações, né? Deus permitiu que o filho dele fosse tentado pelo diabo no deserto. Então, porque nós também não poderíamos ser tentados, né? Então, pensem nisso. Toda vez que vocês decidirem fazer algo com Deus, para Deus, o inimigo vai tentar paralisar vocês. Entreguei meu jejum na sexta-noite, no sábado de manhã, acordei e pensei, não vou fazer. Acho que é uma loucura da minha cabeça, não tem nada a ver isso que eu tô pensando. Acho que não tem nada que Deus... Já tô fazendo os 40 dias, por que Deus quer que eu faça mais? Gente, peguei um pacote de pão de queijo no congelador e foi como se eu tivesse, assim, sobrenaturalmente, gente, como se eu tivesse arrancado, alguém tivesse arrancado aquele pacote de pão de queijo da minha mão. E na hora eu entendi, eu pensei, amém, não vou comer, eu vou fazer. E aí nesse momento eu falei, Senhor, essa é a parte mais difícil de todos os jejuns que eu já fiz. Eu não consigo imaginar como eu vou ficar 3 dias sem comer. É só pela tua graça e pela tua misericórdia para entender o que o Senhor quer, né? Eu tava até curiosa, porque se tava tão forte assim, Deus queria me entregar algo nesse jejum de 3 dias. E essa é o grande lance, e a gente vai se apaixonando por viver com Jesus. Muitas vezes não é que Deus não está te respondendo, só que Ele não está respondendo o que tu gostaria que Ele respondesse. Ele está te respondendo pedindo para que tu faça algo, para estar mais na presença dEle, para que Ele te entregue o que é que tu precisa fazer para chegar nessa determinada solução do que tu tanto tem orado. Às vezes a resposta de Deus é, jejua, esteja mais próxima de mim, tire algumas distrações do mundo. Pergunta pra Deus. Uma vez eu perguntei pra Deus, o que tu quer que eu tire nesse jejum? Ele me respondeu, café. Eu falei, café? Como assim? Podia ser comida. E aí eu me dei conta que eu não conseguia fazer nada sem café. Eu acordava, Deus me livre, ficar sem o café, né? Sem o super coffee, sem as coisas. Então, Deus vai revelando quais são as distrações que nós estamos colocando no lugar dele, né? No lugar de estar na presença dele, a gente vai lá e coloca um comportamento em relação a alguma coisa.
Então, nesse dia, né, comecei ali o jejum, falei, tá bom, então vou fazer. Sentei pra ler a Bíblia, gente. E falava na passagem sobre os 3 dias depois que Jesus foi crucificado, os 3 dias que Jesus ficou morto até ressuscitar. Ali gritou no meu coração, eu pensei, nossa, com certeza é algo que Deus precisa fazer em mim. Deus tá trabalhando muito forte esse negócio da comida. Com certeza a comida é algo que me afasta dele, porque ele me pediria tantas renúncias em relação à comida se ele não tivesse algo para fazer nesse lugar, se isso não tivesse a ver com o meu chamado, né? E, ok, levantei dali como se já não bastasse essa resposta que ele tinha me dado. Eu não tinha olhado meu celular ainda, tinham 3 mensagens, gente, de pessoas completamente diferentes, falando a mesma coisa. Uma sonhou comigo, uma Deus falou com ela na madrugada e as outras 2 Deus falou com elas na madrugada e me entregaram uma palavra. E todas elas diziam a mesma coisa. Deus está contigo, Deus está fazendo algo na tua vida, Deus tem pressa em fazer algo na tua vida. Só continua, tu é uma filha escolhida e amada. Todas as mensagens diziam a mesma coisa. E não tem como a gente duvidar de que é Deus fazendo. Falei, ok, se ele me pediu, ele vai me capacitar. Só que não é por isso que não tem luta, gente. Foi muito difícil, foram 3 dias sem comer. No início do primeiro dia ainda foi ok. Só que eu escolhi justamente final de semana. Eu creio que Deus escolheu ainda para me mostrar do quanto, de fato, quando eu estou alicerçada na palavra dele, eu sou capaz de fazer coisas que a minha carne nunca conseguiria fazer. Logo eu, que sou, né, que era tão compulsiva por comida, ficar 3 dias sem comer. Ninguém achou que fosse possível. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu marido. Gente, aí naquele final de semana, assim, eles fizeram um churrasco, o Theo comeu chocolate na minha frente, eu tava ali segurando chocolate pra ele. Eu fui no cinema assistir The Chosen, aquele cheiro de pipoca. Foi uma grande loucura. 2 coisas para te contar do que aconteceu nesse processo. A primeira, tudo ficou muito sensível. Meus ouvidos ouviam além do normal. Parece que Deus tirou uma venda dos meus olhos e eu via as coisas de uma forma muito mais sensível. Eu conseguia ver Deus falando comigo de uma forma muito acelerada, que às vezes no dia a dia a gente leva tempo para entender que é Deus falando, ele vai dando várias palavras pra gente, confirmações. Nesses 3 dias, tudo foi muito acelerado. Tudo que Deus queria falar pra mim, eu entendia muito mais rápido. E aí vocês conseguem entender por que na Bíblia fala que existem demônios que só podem ser expulsos com jejum. Então, né, cheguei ali chegando ali no final do 2º dia, depois ali, né, do cinema e tal, eu fui deitar. E eu não tava dormindo ainda, não foi um sonho, foi uma visão com uma voz que eu nunca tinha ouvido tão clara. Eu não posso contar o que foi que Deus me deu nessa visão. Eu imaginei que eu jejuaria esses 3 dias porque Deus ia me responder algo que eu já estava perguntando. Mas Deus me deu uma visão do meu futuro, relacionado à minha família, que em algum momento eu vou contar e glória a Deus, eu escrevi e contei para algumas pessoas para depois testemunhar, sabe? Deus me deu uma visão, Deus me deu um nome. E uma voz, assim, era uma visão de um lugar. Eu vi as coisas, as pessoas que estavam ali, Deus me deu um nome, uma voz. E, gente, aquilo foi tão sobrenatural. Na hora, assim, eu falei pro meu marido, meu Deus, Deus falou comigo. E daí ele falou, como assim, né? Porque a pessoa já acha uma grande loucura muitas vezes, né? Mas ok, ele ouve e tudo certo, ele aprendeu também a não questionar. Também tá vivendo seus processos com Deus e também tem visto o que Deus tem feito, né? Através dos testemunhos. Então, amém. Isso é um processo, né? A gente tem que suportar o processo do outro e viver o processo dele com Deus. Isso também é muito desafiador nessa nossa jornada com Deus, né? Porque acaba ficando muito solitário. Mas aí a gente vai entendendo que em Deus a gente encontra tudo que a gente precisa. Finalizei, gente, com muita luta. Senti que comecei a ficar mais irritada, a falta de paciência veio muito grande. E isso foi me mostrando como a gente come de forma exagerada. Como a gente come tanta coisa que a gente não precisa para alimentar a nossa emoção. É uma comida emocional, não é uma comida física. Só que essa comida física que a gente come para alimentar a comida física, que se transforma num alimento emocional, só deveria ser uma busca espiritual. Deus está ali querendo, Deus nos deu os alimentos, né?
Deus criou na natureza coisas perfeitas pra gente se alimentar. E a gente nem precisaria nada além disso. Durante esse processo eu assisti um podcast. Depois me perguntem aqui nos comentários que eu mando pra vocês ou lá no Instagram. Que era a comida da roça. E aquilo fez tanto sentido pra mim. Eu pensei, por que mesmo que a gente come tantas coisas industrializadas? Por que mesmo a gente criou essa dependência? E aí Deus tem trabalhado muito no meu coração e me mostrado que uma das coisas que eu preciso superar nele e com a graça e a misericórdia dele é o quanto a comida me afasta da presença dele. O quanto quando eu coloco na comida o meu conforto, a fuga, a busca pelo prazer, eu estou perdendo uma oportunidade de estar na presença dele e buscar nele as respostas das coisas que eu preciso. Às vezes é ler a Bíblia, às vezes, eu vou comer um lanchinho. Será que preciso mesmo? Preciso mesmo comer isso aqui? Ou eu preciso ter um tempo ali com Deus e será que Deus está querendo falar comigo? Será que é na hora de eu ler a Bíblia? Será que é na hora de eu ler alguma coisa que me edifica? E, gente, eu fui entendendo, pela graça e misericórdia de Deus, que o meu processo com a comida é exatamente esse. É uma grande batalha espiritual para mim. Eu sou muito resiliente, muito determinada, muito disciplinada em todas as outras coisas. Mas essa parte de cuidar do corpo e da comida é algo que eu não conseguia ter essa constância, porque eu creio que eu estava enraizada no lugar errado. Então, quando Deus me vive todo esse processo, eu vivo todo esse processo com Deus e eu ganho uma nova identidade de filha, onde eu entendo que eu não preciso provar nada pra ninguém, que eu não sou o meu corpo bonito e que tá tudo bem. Se eu vou em um lugar, alguém vai achar que eu tô acima do peso, ou que eu engordei, ou que eu emagreci, ou já não importa, já não afeta mais o meu coração, porque eu sei que eu sou uma filha amada de Deus e que isso em nada tem a ver, né, com o que Deus quer pra minha vida. Mas eu tenho uma coisa muito importante pra te dizer. O corpo físico que Deus nos deu é também uma arma para lutar as batalhas que Ele nos entregou neste mundo. Então, se a gente busca no Espírito e negligencia completamente a carne, a gente também está negando Deus. Então, como encontrar esse equilíbrio, sabe? Hoje eu descobri, gente, no exercício um prazer que eu nunca tinha sentido. No exercício, um prazer de não pensar mais quanto tempo eu vou ficar treinando assim, quantos quilos eu vou emagrecer em tanto tempo. Eu só quero continuar, eu só quero fazer. Convidei uma amiga para treinar comigo, agora já tá mais divertido. Tô tentando buscar esse lugar e não negociar mais esse lugar, porque a gente negocia. Não pode treinar numa academia, o filho é pequeno, a rotina tá confusa. Faz uma caminhada, caminhar de graça na rua. Tem treinos no YouTube que tu pode fazer de 15 minutos. Eu tenho certeza que esse é um lugar que agrada muito o coração de Deus, porque Ele trabalha a nossa autoestima, Ele trabalha a nossa vitalidade. Os nossos músculos foram feitos pra gente movimentar, né? Tanto que quando a gente para de movimentar, a gente sente muitos efeitos disso. Então é óbvio que isso agrada o coração de Deus. A gente só não pode colocar isso como uma busca desenfreada de colocar isso no lugar de Deus. Esse é o problema de todas as distrações. Tem problema usar as redes sociais? Claro que não. O problema é que a gente usa exageradamente. O problema é que a gente come exageradamente. O problema é que muitas vezes as pessoas até treinam exageradamente também, que deveriam estar buscando mais a busca do Espírito, ouvir o chamado de Deus, as orações, a presença de Deus e também indo demais para esse lugar. Só que em tudo, Deus pode nos capacitar, Deus pode nos mostrar. Então, o convite para esse vídeo é te encorajar a 2025 ser o ano que tu vai romper essa sensação de culpa e de batalha com a comida. Que Deus vai transformar a tua identidade de filha, que não é mais sobre provar alguma coisa para alguém, é sobre amar o processo de se cuidar. Porque quando a gente se cuida, a gente inspira quem tá perto, a gente cuida da nossa família, a nossa família se alimenta mais saudável, a gente tem momentos mais saudáveis com eles, a gente deixa o legado para o nosso filho. Quando a gente sai para treinar, a gente deixa o legado de que isso é importante, de que quando ele crescer, é lindo ele também ter esse movimento para ele. Só que isso não pode ser negociável. A gente coloca tantas desculpas. É tão fácil comer saudável, gente. Fruta, carne, legumes, arroz, feijão, batata, cenoura. Essas coisas, elas ainda, por mais que os preços estejam altíssimos, elas ainda são mais baratas do que todas essas outras coisas que a gente come e que muitas vezes a gente tá lá reclamando com Deus, as minhas contas, os meus boletos. E aí vai lá fazer uma avaliação na tua vida financeira, vai descobrir que tu tá colocando grande parte do que tu tanto trabalha incansavelmente em comida.
estragando teu corpo, não dando bom exemplo pra tua família, achando que tu não tem dinheiro pra pagar uma academia muitas vezes, mas colocando todo o dinheiro em comida. A vida é feita de escolhas e existem coisas que só Deus vai fazer pela gente e que só Deus vai capacitar, mas antes disso tem uma decisão que a gente precisa tomar. A minha decisão é que no final do ano de 2025 eu vou ser uma pessoa curada, transformada e equilibrada na relação com a minha comida e com o meu corpo. E sim, eu quero estar me sentindo linda, como já me sinto, mas de uma forma diferente, numa sensação que eu nunca experimentei. É um processo, leva tempo, tudo que vai rápido volta rápido também. Não precisa ser desse jeito, você não precisa tomar remédios. Eu acho que existem casos e casos, tem pessoas que quando vão para esse caminho realmente, né, encontram um equilíbrio, uma motivação para depois continuar, mas isso precisa ser feito de uma forma muito responsável, eu digo por experiência própria, gente. Não vai voltar. Se a gente não curar no lugar certo, se a gente não colocar o coração no lugar certo, se a gente não parar de fazer isso porque a gente precisa ser reconhecida, ter o senso de pertencimento, a gente vai sempre buscar esse lugar por causa da estética. E amém, eu oro para que Deus tenha tocado o teu coração, para que através desse vídeo tu sinta uma motivação sobrenatural que vai só vir de Deus, para te convencer a olhar pro teu corpo, para tua alimentação, para a forma como tu cuida desse lugar na tua família, para que todo mundo seja impactado por isso, para que todos à tua volta vejam que não é mais uma busca pela vaidade e que é Deus trabalhando em ti. E gente, é libertador esse lugar, é lindo esse lugar de quando Deus transforma as nossas motivações, nos dá uma nova identidade de filha. Eu tô amando ir pra academia, gente, assim, deixa meu filho na escola, tô treinando hoje num horário completamente improvável, mas foi o horário que eu consegui ajustar na minha rotina, porque é perto da escola, procurei uma academia que é perto da escola do meu filho, e Deus também foi me mostrando, sabe, é muito lindo, porque Deus vai organizando a nossa agenda quando a gente tá com o coração no lugar certo e a motivação no lugar certo. Eu preciso perder ainda 10 quilos pra chegar no meu peso, assim, ideal, que é onde realmente eu me sinto muito bem, mas hoje não é mais uma corrida, não é uma busca, eu primeiro tô procurando me apaixonar pelo processo de me cuidar, pelo processo de equilibrar, pelo processo de que quando eu comer um doce, isso não precisa ser uma culpa, mas eu não preciso comer todo doce. Que quando eu for no mercado com fome, eu preciso lembrar que eu não posso tomar as decisões pelas minhas emoções e que eu sou mais forte que uma pizza, que o inimigo não vai me dominar. A gente precisa desse lugar, sabe, gente? A gente precisa de gatilhos que nos levem a sentei na mesa. Lembrando que nós estamos num processo, a comida é para alimentar o teu corpo, não a tua emoção. Então vamos servir, é uma conversa diária, gente. E é tão lindo porque esse processo ele é muito interno. E aí a gente para de lutar com o mundo lá fora, se comparar e tudo mais, a gente se inspira em pessoas. Mas o nosso coração precisa estar em Deus. E se pra ti fez muito sentido isso, é porque a tua busca também é uma busca espiritual e não mais uma busca física. Lembrando que se Deus tem me pedido tanto isso, é porque com certeza curar esse lugar faz parte do meu chamado, faz parte da nova estação que Deus quer pra minha vida. Essa semana eu li algo que foi muito uma confirmação, inclusive de que eu devia gravar esse vídeo, de que uma pessoa, né, que eu sigo e que eu gosto muito, uma pastora falou pra ela em um determinado momento que Deus estava falando pra ela que era a hora da gordura sair e de músculos entrarem, porque isso poderia atrasar o chamado dela, do chamado que Deus tinha pra ela. E para algumas pessoas isso pode fazer zero sentido, para mim aquilo gritou no meu coração, então me deu mais força ainda para entender que se existe uma batalha tão grande pro inimigo querer me paralisar, para eu comer mais, para eu não olhar para esse lugar, é porque Deus tem algo grandioso nesse lugar, através desse lugar, para fazer na minha vida, e que esse pode ser o passaporte para minha nova estação. Então tem coisas que só Deus vai fazer, mas tem coisas e decisões que a gente precisa tomar, entregar na mão dele para que ele nos capacite e que juntos a gente passe para a próxima estação. Se a comida é uma luta na tua vida, para de esperar, entenda que é um processo. Eu comecei lá em 2016 nesse processo de achar que, meu Deus, o que eu fiz comigo? Olhar ali no espelho e pensar, o que foi que aconteceu? Eu passei um tempo sem me enxergar, como assim eu cheguei nesse peso, eu não era essa pessoa, o que tá acontecendo? Então, fazem 9 anos que eu vivi esse processo. Então não precisa demorar tanto, glória a Deus, em nome de Jesus, com o coração no lugar certo, as motivações no lugar certo, eu creio que Deus vai fazer de uma forma mais rápida na tua vida. Nos vemos no final de 2025.
cheias de motivação, cheia de autoestima, uma identidade de filha renovada, sem culpa com a comida, cuidando do corpo, com uma boa autoestima, incentivando através dos nossos exemplos, nossa família também, para que todo mundo possa viver o melhor de Deus neste plano, para que a gente possa entender que o corpo que a gente mora físico foi nos dado por Deus para enfrentar as batalhas que Ele vai nos entregar nessa vida, e que se nós estivermos saudáveis fisicamente, isso também nos ajuda emocionalmente, isso também nos ajuda espiritualmente. Nós somos seres trifísicos, agora me fugiu o nome, mas né, corpo, mente, alma. Gente, não existe. Eu tô aqui pensando, né, e eu tô falando e tá me vindo tantas coisas assim, do quanto, nossa, isso foi sempre uma luta pra mim, e era um lugar pesado de falar. Então, amém, que Deus me capacitou e me encorajou a estar aqui e abrir esse processo pra vocês, porque eu creio que isso vai edificar muito a vida de vocês também. E, por favor, me contem aqui nos comentários, me contem lá no Instagram, curtam, não sai desse vídeo sem curtir, deixa teu comentário aqui. Compartilha com alguém, com alguma amiga, com um marido, com alguém que também vive esse processo. Porque o que eu tô dizendo aqui não tem nada a ver. Eu só estou contando, o meu testemunho não é nada sobre mim, é o que Deus faz em mim para que eu derrame na vida de outras pessoas. E assim vocês podem me ajudar e ajudar Deus a derramar na vida de outras pessoas também. E coletivamente nós estarmos mais seguros e mais firmes para viver os planos que Deus tem para nossa vida. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham recebido essa mensagem com muito carinho. Troquei até o cenário hoje, eu confesso que foi uma grande luta. Eu gravei um primeiro vídeo, não deu certo, depois ele tinha quase 40 minutos. Eu voltei aqui, gravei de novo, não reclamei, porque sei que se é uma luta, é porque também tem algo grande que Deus quer fazer. Amém, um beijo e até o próximo vídeo.